Uau! É realmente muita gente. Eu vou confessar para vocês que eu já tinha me imaginado falando para tanta gente assim antes, mas eu sempre achei que seria no stand-up comedy. Dizem que eu sou boa para contar histórias, mas eu só fui entender o verdadeiro valor da narrativa quando eu fui estudar gênero e finanças. E eu vou explicar para vocês por quê. Eu sempre fui muito curiosa com as profissões ocupadas majoritariamente por homens. Com 14 anos, eu descobri que existiam colégios técnicos onde eu poderia fazer um curso e conseguir o primeiro emprego mais rápido. Escolhi, então, fazer eletroeletrônica no Colégio Técnico da Unicamp, aqui mesmo, em Campinas. Éramos 4 meninas e 36 meninos. Mas eu convivia muito bem com isso, até porque eu também reproduzia algumas mensagens masculinas com os meus amigos. Então, eu estava sempre inserida no grupo. Mais próximo do terceiro colegial, eu descobri que não gostava tanto assim de eletroeletrônica, mas um amigo me falou sobre a Bolsa de Valores e eu percebi que aquilo poderia ser muito legal. Isso acabou me levando até a economia. No ano de cursinho, eu fiz um curso que ensinava a investir na Bolsa de Valores. E aquele curso me encantou. Me encantou entender a relação entre economia real e especulação. Economia real, aquela que faz subir ou crescer o emprego, subir ou crescer os preços no supermercado, e a relação dela com as bolsas de valores. Não era para menos. A gente estava em 2008, em plena crise financeira. Depois de fazer um esforço, pagar o cursinho, prestar o vestibular, entrei na USP. Que alegria! Mal sabia eu que ia passar longos anos lá, entendendo como era a universidade. Logo que eu entrei, eu decidi procurar estágios. E passei por alguns até chegar na minha curiosidade predileta, que era a mesa de operações. Esse lugar onde a gente compra e vende as ações para os investidores e que exala muito poder e autoridade. Se vocês assistiram O Lobo de Wall Street, vocês sabem do que eu estou falando. Já tinham me falado que era muito masculino esse ambiente. Então, eu me preparei para a entrevista como quem vai para uma zona de guerra. Tudo muito bem informado, decorado, uma postura assertiva, direta e reta, dessas que são mais comparadas com posturas masculinas. Ao final da entrevista, o entrevistador me disse: até que você foi bem para uma mulher. Muitas vezes ainda esse tipo de interação aconteceria. A segunda vez foi bem próxima da primeira. 1 mês e meio depois de eu ter entrado nesse emprego. E, na verdade, eu passei nesse estágio, o que significa que eu estava muito bem posicionada entre homens e mulheres. Mas essa frase me marcou, porque ela me mostrou que o mercado olhava para mim como se eu fosse de uma categoria diferente. 1 mês e meio depois, eu precisei fazer uma operação difícil. E, quando eu consegui, tive que ouvir o meu chefe comentar para outro cara: estagiária nova até que conseguiu, né? Mas ninguém sabe o que ela fez com o corretor para conseguir. Assim mesmo, duplo sentido. Muitas vezes ainda isso aconteceria, mas esses 2 episódios foram suficientes para me fazer acender uma chama do questionamento. Por que isso acontece? Quais são as informações que eu precisava? E eu fui atrás de mais informações. Vocês sabiam que a Forbes fez um levantamento das profissões mais sexistas dos Estados Unidos? E caminhoneiro ficou em 10º lugar, enquanto agente financeiro em 1º? Eu sabia que vocês não sabiam. Além disso, nas certificações para profissionais de investimento no Brasil, o CFA, que é uma das melhores certificações do mundo, apenas 11% dos certificados vão para mulheres. Já em bancos de investimento, a maioria diz que tem ali uns 30% de mulheres no seu quadro de funcionários, mas a maioria delas está concentrada em áreas de RH, secretariado e limpeza.
enquanto que não passa de 10% o número de mulheres nas áreas de negócio. Eu decidi, então, entender melhor, né? E depois de entender melhor um pouco as estatísticas, eu fui ler o que as pessoas diziam sobre isso. E, geralmente, elas caíam em coisas simplistas como, ué, mas se as mulheres preferem outras carreiras, o problema é delas. Ou então, biologicamente, as mulheres são mais aptas para outras profissões. Em busca de entender melhor e correr desse tipo de expressão simplista, eu decidi começar uma pesquisa sobre mulheres no mercado financeiro, com entrevistas em profundidade. E a ideia era entender como a narrativa dessas mulheres e desses homens que eu entrevistei se relacionavam com um baixo percentual de mulheres no mercado financeiro. Ao longo das entrevistas, mulheres e homens de diferentes posições, idades, experiências, demonstravam estereótipos similares do que significava ser homem ou mulher no mercado financeiro. Para elas, ser mulher significava sempre ter que carregar um marcador social sobre o seu gênero. Em algum momento, elas seriam lembradas de que eram mulheres. Seja numa investida sexual indesejada, quando um cliente encoxou uma entrevistada minha num happy hour e disse, daqui você não sai sem me beijar. Seja no dia seguinte, ao descobrir que esse cliente não ia mais fazer operações financeiras com ela, porque ela tinha recusado essa investida. Seja ainda na hora de receber um bônus pior, mesmo tendo uma avaliação melhor, com a justificativa de que ficaria muito estranho para o resto da equipe se uma mulher recebesse o maior bônus. Ou ainda, na hora de receber uma orientação para contratar novos estagiários. Não queremos mulherzinhas aqui. Dizendo bem claro que era melhor privilegiar currículos de meninos. Para eles, trabalhar num lugar com poucas mulheres era quase que natural. Afinal, eles diziam, a mulher tem as fases dela, a de solteira e a de casada. Como se os homens não passassem pelas mesmas fases. E eu pude entender pelas entrevistas que o impacto de um filho ou um casamento na vida de um homem era praticamente zero. Alguns diziam, temos muitos pais aqui, mas nunca falamos sobre gravidez. O que mostra esse distanciamento, né? Esse assunto não me pertence. Mesmo eu tendo filho, para que falar sobre isso? Ainda, alguns chefes diriam, mulheres ficam mais preguiçosas depois que engravidam. E ainda, esse tipo de estereótipo apareceria mesmo nas relações entre pais e filhos. Quando alguns homens pedem para sair mais cedo e levar o filho ao trabalho, e o chefe diz, onde está a sua esposa? É ela que deveria levar. É difícil, mas vocês não podem se enganar. Essas falas partem de homens e mulheres. Os estereótipos de gênero não são construídos num mundo maniqueísta de homens contra mulheres, mas num mundo complexo, multifacetado, em que homens e mulheres aprendem e reproduzem mensagens sobre o que significa ser homem e mulher na nossa sociedade. É claro que a gente está em desvantagem no mercado de trabalho. Nós ocupamos apenas 16% dos cargos de CEO e apenas 25% dos cargos gerenciais. E as pessoas, às vezes, argumentam, as mulheres, elas têm menos ambições que os homens. Bom, a gente tem que fazer essa pergunta, se elas têm menos ambições que os homens, e juntar com uma outra. Em qual contexto? No contexto em que as mulheres conseguem dividir as tarefas domésticas, por exemplo, elas tendem a buscar e conseguir subir a cargos mais altos, bem mais rápido do que as que não conseguem. Isso mostra que o problema não é a escolha das mulheres ou a falta de ambição delas, mas as características da nossa sociedade que permitem que essas escolhas sejam mais fáceis ou mais difíceis. Eu entendo que problemas complexos não podem ser resolvidos com soluções simples. Por isso, a gente precisa de muitas iniciativas que caminhem para um país mais igualitário. Em 2013, fundei e hoje coordeno com a Ana e com a Silvia o Genera, o grupo de pesquisa em gênero e raça e sexualidade da FEA USP. O objetivo é pautar esses temas na maior faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da América Latina. A minha pesquisa foi, inclusive, incubada no grupo.
E como qualquer pesquisa e iniciativa pioneira, foi desacreditada, né, e realmente não compraram a ideia de que seria uma boa fazer uma pesquisa sobre isso quando a gente estava bem no começo. A credibilidade só começou a aparecer quando nossas pesquisas foram parar em congressos internacionais, provando que o mundo dito civilizado já estava falando sobre isso há bastante tempo na academia. Já em 2017, me juntei ao André, a Dani e o Gustavo, que estão ali na plateia, provavelmente, para criar a Incluser. A Incluser é uma plataforma onde as pessoas vão poder avaliar o local que elas trabalham com critérios de diversidade. O nosso objetivo é construir uma ponte entre pessoas e suas vivências e as empresas que acreditam que a diversidade é importante. E as que não acreditam vão acabar percebendo que ela é bastante importante. Depois de 5 anos estudando e falando sobre esse assunto, eu percebi que uma das experiências que mais me marcou nesse tempo todo não foi tanto a criação do Genera ou da Incluser, mas as coisas que eu vivi no meu dia a dia. Uma vez, me hospedei num hostel, num quarto compartilhado, e descobri que eu estava sozinha com mais 2 rapazes no quarto. No primeiro momento, eu senti aquela sensação estranha, um medo. Ao puxar assunto com eles, e eles conversando comigo, decidi comer uma pizza com eles e entender melhor de onde eles vinham. Nesse jantar, surgiram várias frases muito estereotipadas. Mulher com tatuagem geralmente tem fama, né? Eles falaram quando viram a tatuagem no meu pulso. Ou ainda, na hora que eu quis dividir a conta, meu pai me ensinou que sempre que eu saio com alguma garota, eu tenho que pagar a conta. E, por fim, como estava no Rio de Janeiro, menina na rua de shortinho curto quer chamar a atenção. Eu percebi que eu devia falar alguma coisa. E eu comecei a explicar um outro ponto de vista. Primeiro, tatuagem não é indicativo de índole. Mulheres também querem dividir a conta. Elas também querem se sentir capazes de fazer isso. E, por fim, a escolha da roupa envolve mais fatores do que apenas o desejo masculino. A gente pode estar tipo com calor mesmo, sabe? Expressões de incredulidade e surpresa apareciam no rosto desses 2 rapazes. Mas, ao mesmo tempo, eu via uma vontade genuína de entender por que eu pensava tão diferente. Depois de 2 semanas, eu voltei para casa e recebi uma mensagem de um deles falando que ele tinha decidido não mexer mais com mulheres na rua. Aquilo, para mim, e para muita gente, pode soar, uau, ele não fez mais nada que a obrigação dele, né? E, racionalmente, eu concordo com essa frase. Porém, emocionalmente, eu sei que é muito difícil mudar hábitos tão enraizados na nossa sociedade. E que, talvez, quando as pessoas pensam e elas estão na cabeça delas com aquela ideia de politicamente correto, elas pensam em regras, elas pensam em proibições, quando, na verdade, a gente está falando de uma mudança que acontece porque as pessoas passam a não ver mais sentido naquelas ações. É isso que importa, não ver mais sentido em mexer com mulheres na rua, porque agora você entende qual é o impacto disso. Essa experiência me fez perceber que a gente tem um potencial imenso, que a gente nem percebe. Que a gente pode, como num formigueiro, e onde as formiguinhas passam as informações umas para as outras, as informações que precisam ser passadas, a gente pode levar um pouco de esclarecimento e igualdade de gênero para o nosso dia a dia. E isso me faz pensar na escala disso. Um evento, um TEDx, que, né, chique, para 800 pessoas, pode ter um impacto bacana. Vocês estão me ouvindo aqui e uma parcela, talvez, ou todos, espero, saiam pensando sobre isso. Um vídeo na internet, para milhares de pessoas assistirem, pode ter um impacto ainda mais abrangente. Mas e milhões de pessoas, todos os dias, no Brasil inteiro, intervindo quando sentem que precisam. E elas sentem que precisam,
mas às vezes elas têm medo. Às vezes elas não querem perder a sensação de pertencimento. Eu descobri que a gente pode ter um impacto muito maior. E eu aposto que vocês, ao entrarem aqui, não sabiam que poderiam ser ferramentas altamente eficazes para a igualdade de gênero. Mas eu vim aqui para ligar o botão e está valendo.